Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário no Estado de São Paulo do cidadão. E é com imensa honra que nós temos um legítimo representante, não só da magistratura, mas também do Poder Legislativo e também do Poder Executivo, que é o Dr. Regis de Oliveira, professor da Universidade de São Paulo, do curso de Direito lá de São Francisco. Dr. Regis, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma satisfação muito grande. Prazer meu estar aqui. Tá certo. Dr. Regis, queria a primeira pergunta, entender um pouquinho dessa formação do senhor enquanto homem público. O senhor começou a trajetória do senhor como professor da Faculdade de Direito lá de São Francisco, concomitante à carreira de magistrado. Dentro do magistrado, acabou tendo um envolvimento político muito grande, presidente da APAMAGES, da AMB, foi alçado ao cargo de deputado, depois de vice-prefeito, secretário de Educação. Quer dizer, o senhor tem aí um conhecimento dos três poderes como poucos homens no Brasil. Queria que o senhor passasse um pouquinho sobre essa experiência. Você viu que é uma experiência grande, né, Luciano? Não é fácil você... Eu comecei realmente pela magistratura, fiz concurso público em 70, ingressei na magistratura paulista em 70, cheguei ao cargo máximo da carreira, o cargo de desembargador do Estado. Paralelamente, eu fiz também vida acadêmica. E, graças a Deus, cheguei ao cargo de professor titular da maior universidade do país, que é a USP, né? Em Direito Financeiro. Alguns livros publicados. E, completando o tempo para a aposentadoria, eu fui instado por alguns colegas, né, magistrados, saí candidato a deputado federal. Deu certo, fui eleito naquela oportunidade. Depois cometi alguns erros básicos, né, que foi ter renunciado ao mandato para assumir a vice-prefeitura aqui em São Paulo. Na verdade, eu acreditei numa proposta, acreditei que daria certo, mas infelizmente aquela expectativa se frustrou. E agora nós retornamos à Câmara com boas perspectivas, tem lá muito a se fazer pelo país. O governo está num rumo bom, está num rumo adequado, o país está estável economicamente, tem crescido os indicadores sociais. Então, nós podemos lá fazer muito trabalho pelo país e especialmente pela magistratura. Aqui é o caso que eu integrei aí durante tanto tempo, foram 31 anos no Poder Judiciário. Né? Doutor, houve aí uma série de reformas na Constituição, a principal delas é instituída pela Emenda Constitucional 45. Queria que o senhor abordasse um pouco, se for possível, por exemplo, eliminar umas certas discrepâncias, até na questão do salarial. O juiz em São Paulo ganhava menos de metade de um juiz federal. Esse caráter que se tentou empregar em duas magistraturas distintas, a magistratura federal e a estadual, como a federal sobrepondo a estadual. Esse o caminho? Está aí um bom trabalho que foi feito pelo CNJ. Eu me bati muito contra a criação de um Conselho Nacional, o chamado controle externo do Poder Judiciário. E hoje eu tenho que reconhecer que o Conselho fez alguns avanços, mas alguns desastres também. Né? A gente não pode ter esse Conselho como a salvação da magistratura. Eu acho que o Conselho está perdendo tempo em muita porcaria, em muita bobagem, em muita coisa miúda e deixando de lado o grande. Quer dizer, que seria uma grande estruturação ou reestruturação do Judiciário Nacional. Mas, de qualquer maneira, em algumas decisões foi correto. Nós pleiteávamos, por exemplo, que o magistrado rejeitado por antiguidade houvesse uma explicitação dos motivos. Isso hoje ocorre. Ou sempre pleiteávamos também uma equiparação funcional e essa discrepância que havia entre a Justiça Federal e a Justiça dos Estados, até que o Conselho veio e disciplinou que não pode haver essa discrepância. Então, alguns avanços realmente foram dados pelo Conselho. Agora, na futura gestão do ministro Gilmar Mendes, a gente pretende, tem desejo, a gente tem a expectativa de que o ministro imponha ali um novo ritmo, realmente criando que o Conselho se preocupe com os grandes problemas da magistratura. E depois da emenda 45, realmente, então, os vencimentos foram estabilizados de alguma forma. Tem lá no Congresso Nacional um ajuste de 5% postulado pelo Supremo Tribunal Federal, que já passou nas diversas comissões e aguarda a pauta do plenário para que seja aprovado. É uma medida salutar, foi proposta, está tramitando na casa há mais ou menos um ano. Então é importante que nós aprovemos isso, desde que a pauta se torne livre das medidas provisórias.
De outro lado também, aqui em São Paulo, já foram fixados os subsídios dos magistrados, né, num patamar adequado. Portanto, isso significa que a magistratura é realmente um único poder, como disse em recente acordo o ministro Peluso, é uma estrutura única, é uma estrutura nacional, e agora o próprio Conselho Nacional de Justiça, Luciano, deixou margem a que nós encaminhássemos uma emenda constitucional disciplinando ou liberando, procurando liberar o teto dos vencimentos do Supremo Tribunal Federal em relação aos adicionais. E tem fundamento isso. Quer dizer, a primeira impressão, à primeira vista, essa quebrada de teto pode parecer antipática aos olhos da população. Mas um argumento facinho que eu dou, que os meus colegas parlamentares hoje entendem, é o seguinte: o parlamentar que entra na casa, ele já está no teto. Ora, ele nunca prestou um concurso público, ele nunca teve uma carreira, porque ali não é carreira, né? O juiz não, ele se inicia com o concurso, ele vai subindo, ele passa 30, 35, até muitos com 40, 45 anos de trabalho, e ganha o mesmo que pode ganhar um deputado no início de carreira, ou que faz a sua primeira eleição com 25 anos. Então, esse desequilíbrio não é justo. O que nós temos que fazer, e o Conselho já deixou entrever isso, a possibilidade de que, através de emenda constitucional, nós possamos, então, liberar o teto da magistratura para os adicionais. Então, nós teríamos o teto fixo, né, o subsídio fixo, o teto numa importância estabelecida, e, a partir daí, os adicionais que ultrapassassem o teto poderiam, então, ser pagos, né? Isso eu acho que é razoável. O Ministério Público também, a magistratura e outras tantas carreiras, né? Nós propusemos a emenda constitucional a pedido da magistratura e do Ministério Público. Mas outras carreiras também que queiram se colocar aí podem, mas dificilmente vai alcançar as demais carreiras. Então, com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, eu acho que essa proposta é adequada. Ela já está sendo trabalhada dentro da casa e, em breve tempo, suponho ainda este ano, deve entrar na pauta do plenário para ser aprovada. Então, Regis, qual que é a importância desse movimento associativo? Eu digo em âmbito estadual e também nacional. Essas instituições como a PAMAGES e a AMB, elas têm um poder de persuasão grande perante os deputados, os colegas do senhor, os senadores? Com certeza tem. Eu tenho me batido muito por isso. Tenho conversado com o Dr. Calandra, conversado com o Dr. Mozart, para que a gente, e com os demais presidentes também, de outros estados, e também da JUF, e todos eles, para que a gente possa fazer um movimento único daquelas pretensões efetivas da magistratura, não só corporativas. É isso que precisa ficar bem claro. Ao contrário, às vezes até são mais prerrogativas mais que alcançam o cidadão. Então, a magistratura, como corporação, é uma coisa. A magistratura, como prestadora de serviços públicos, é outra coisa. Então, enquanto corporação, nós temos que solidificar a corporação para que ela possa, na sequência, prestar bons serviços. Mas, em relação